Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento, nesta noite, neste dia, nesta tarde, não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, o importante é que Deus ele te abençoe, que você esteja com o coração aberto para receber a palavra do Senhor e cada vez mais sermos edificados com a palavra de Deus. Como é bom ouvirmos as sagradas escrituras do Senhor e ouvirmos aquilo que Deus ele tem para falar conosco. Eu sou Tiago Freitas. Eu moro aqui na cidade de Campina Grande, Paraíba. Estou aqui com a grande missão de levar a palavra do Senhor até a você. Tire esses breves minutos e você verá que fará uma grande diferença na sua vida. Então vamos lá, meus irmãos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. O tema da nossa palavra de hoje é: vamos levar a palavra de Deus adiante. Vamos levar a palavra de Deus adiante. As Sagradas Escrituras do Senhor nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escrevendo sua carta aos Romanos, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo ele estava preso. E ele diz que mesmo as suas cadeias não o envergonhava, porque se é em prol do Evangelho, se é em prol de fazer com que o Evangelho ele se propague, ele avance cada vez mais e mais. E para nós termos ideia, o apóstolo Paulo ele conseguiu evangelizar milhares de soldados romanos. Porque sempre havia mudança de guarda em tempo, ou seja, sempre novos guardas ouviam o apóstolo Paulo pregando. E Paulo ele foi chamado para isso. Paulo, como ele tinha dupla cidadania, ele era romano e ele era judeu, ele tinha acesso livre em vários cantos, porque Roma, a cidade de Roma, ela dominava em muitos países, ela governava. Então, ele por ter cidadania romana, ele entrava tranquilo. Paulo, muito inteligente, porque foi ensinado pelo grande mestre Gamaliel, um homem letrado, um homem que falava bem, um homem que se expressava bem, um homem que conhecia bem das leis. Paulo foi enviado justamente para isso, para os gentios, para poder pregar para as pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar da palavra de Deus, da lei. E Paulo ele é resgatado por Jesus Cristo. Jesus Cristo resgata Paulo e diz: você vai sofrer por amor do Evangelho. E Paulo vai. E meus irmãos, hoje eu estava estudando, eu vou pregar sábado na Igreja Brasil para Cristo, de um amigo meu. Fui convidado já há alguns meses para pregar no segundo encontro de homens na igreja deles. E quando eu estava estudando sobre o tema, quando eu estava estudando sobre o texto, Deus falou fortemente comigo para eu ir assistir o filme O Fazendeiro de Deus. E imediatamente eu me levantei e eu procurei o filme e sentei na sala e fui assistir com a minha esposa e fui assistir com o meu filho. Meus irmãos, que filme maravilhoso. Esse filme nos ensina uma lição de fé tremenda. E a importância também de nós evangelizarmos. Eles estavam passando por momentos difíceis. Tinham saído da Zâmbia e foram para a África do Sul. Estava tendo na Zâmbia muitos problemas, muitas pessoas sendo assaltadas. Não estava chovendo, a terra estava seca. Então eles tiveram essa ideia de sair e vender a fazenda e comprar uma fazenda em outro local. E ainda para piorar a situação, quando ele estava passando na cidade, quase acontece um acidente, ele agride um zambiano. O homem era um homem branco. Nós sabemos que ali na África, a totalidade, a maioria do povo é um povo de etnia negra. Então, começou aquele furdunço e ele teve que sair às pressas. E ele sai, um homem muito bruto, um homem muito ignorante, muito trabalhador, mas de difícil trato com ele. Angus Buckingham. Mas Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. E através de uma amiga que convidou a mulher dele para vir à igreja, a mulher insistiu, ele foi. E ele chegando lá, a palavra de Deus ela tocou profundamente naquele homem. A palavra de Deus ela fazia que dizia que por mais que você esteja passando um momento difícil, por mais que você esteja passando um momento de incerteza, por mais que você esteja passando um momento de dores, por mais que você esteja passando um momento que você não sabe como agir, as suas forças elas já têm ido, já têm se esvaecido, o caminho é Jesus Cristo.
e ele se sente tocado. Ele se levanta quando o pastor faz o apelo naquele momento e ele aceita Jesus Cristo. E ele sai regozijante e alegre. E aquele homem, ele sai com o desejo de anunciar o evangelho. E aquele homem, ele é mudado. As suas atitudes, o seu comportamento. E aquele homem experimenta coisas maravilhosas com Deus. E aquele homem chega ao ponto que quando está passando por uma seca naquele tempo, aquele homem, ele pede para alugar um estádio de futebol enorme para dar uma palestra para os fazendeiros e falar sobre a palavra de Deus. Ele queria pregar paz, porque havia muito conflito entre os fazendeiros e entre os negros da tribo Zulu. E ele queria pregar também, pedindo a Deus sobre chuvas. Ele vai, ele prega, ele anuncia o evangelho. E Deus põe um desejo no seu coração dele plantar batatas. E batatas que precisam de muita água para ser regado para que ela venha a nascer. Coloca a fazenda dele em jogo, compra os fertilizantes, compra as sementes e ele planta. E eu ouvi uma coisa muito interessante naquele filme, uma citação que eu até procurei saber de quem era. Essa citação era de Martin Luther King, que diz desse jeito: o que me assusta não é a violência de poucos. O que me assusta é o silêncio de muitos. Quantas pessoas foram chamadas por Cristo? Quantas pessoas estão em cargos de igreja hoje em dia? Quantos pastores, quantos presbíteros, quantos diáconos, obreiros, professores de escola bíblica dominical? Quantas pessoas são revestidas de autoridade no nosso meio e têm se calado? Quantos de nós só falamos de Cristo dentro das igrejas? Quantos de nós não falamos de Cristo para os nossos vizinhos? Não falamos de Cristo para os nossos amigos? Não falamos de Cristo no nosso trabalho? Não falamos de Cristo onde nós estamos? Quanto de nós não pegamos esta grande ferramenta que nós temos, que é o celular, e mandamos uma oração para alguém? Você não sabe o que Deus ele pode fazer através da sua vida, na vida das pessoas. Quantas pessoas você pode ajudar a salvar semeando a palavra de Deus? Deus não nos chamou, Deus não me chamou e Deus não te chamou só para a gente ficar sentado num banco de igreja. Deus não me chamou e não te chamou só para que a gente pregue em púlpitos. Deus nos chamou para que a gente pregue para todos os povos e nações. Em Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao 38, olha o que Jesus ele diz para os discípulos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus ele diz: a seara é o mundo, são as pessoas. Os trabalhadores são poucos. E o que ainda me assusta são que esses poucos que tem não são pessoas ativas. O que me assusta é que essas poucas pessoas que tem propagam esse evangelho para as outras pessoas. O comodismo. Às vezes a minha vida ela tá tão boa, ela tá tão confortável que eu só quero estar no meu cantinho, no meu quadradinho, buscando a Deus com a minha família. E nós temos esta importância de levarmos o evangelho para toda criatura. Se nós formos pegar no próprio Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, a grande comissão, Jesus diz o quê? Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz, meus irmãos, que eu tenho esta missão, e ele diz que você tem esta missão de levarmos a palavra de Deus adiante. Nós temos esta grande missão de resgatar almas para Cristo. Um dia eu estava do outro lado, e um grande amigo meu, um grande homem que eu tenho um grande carinho por ele, meu irmão Jonas, espero que ele esteja vendo o programa. Jonas evangelizou para mim, não foi só uma vez, não foi só duas, não foi só três, e ele ali ficava, ele batia na tecla, ele falava sobre Jesus, às vezes eu dava atenção, às vezes eu não dava, às vezes eu dava só por questão de educação, mas de tanto ele bater ali naquela pedra dura, resistente,
O Evangelho de Cristo, ele fez a ação na minha vida. E ele assim ele vai fazer na sua. Da mesma forma já aconteceu comigo, com amigos meus. Eu bati, até que o Espírito Santo de Deus, ele entrou na vida dessas pessoas. Com o meu amigo John foi assim. 2 anos evangelizando para aquele rapaz. 2 anos evangelizando. Eu costumo dizer que ele é o meu filho mais velho. Não é? 2 anos evangelizando até que Deus ele entrou, o Espírito Santo de Deus entrou dentro do coração dele e até hoje ele está na presença de Deus. Hoje ele canta, hoje ele é noivo de uma menina da igreja. Já faz mais de 5 anos que ele está na igreja. Então, para você ver a grande importância que nós temos de levar a palavra, eu enfatizo mais uma vez, você não sabe o poder que esta palavra tem. Não é o poder das minhas palavras, não é o poder das minhas convicções. Não somos nós, nunca se tratou de nós. Se trata de Jesus Cristo, se trata da obra redentora dele, se trata do que ele fez por nós naquela cruz, se trata do verter do seu sangue, que lava, que purifica, que redime o pecador. Se trata disso. Leve essa mensagem. E todas as vezes eu enfatizo, se você não tem a coragem de chegar para uma câmera ou de fazer, porque eu creio que todos nós, como a palavra de Deus ela diz, todos nós temos dons e talentos. Se você acha que você não tem essa aptidão para fazer isso, mas você pode compartilhar. Eu digo, repito e sempre digo, a mesma importância que eu que estou aqui anunciando você tem. Porque as pessoas que você pode enviar este vídeo, eu não tenho contato. Então você, através de você, pessoas podem ser resgatadas por Jesus Cristo. Pessoas podem ouvir e o Espírito Santo de Deus convencê-las. Compartilhe. Não deixe de compartilhar, não retenha só para você. Meu antigo pastor, o pastor Davi Araújo, ele sempre diz, um bom líder, ele forma líderes. Uma boa pessoa, ele não retém coisas boas só para ele passa adiante. Ele passa para que as pessoas possam aprender, ele passa que as pessoas possam experimentar. Se você experimentou a graça de Jesus Cristo, meu irmão, liberte esta palavra também para as pessoas, envie para que eles possam experimentar o quão bom e quão agradável é estar nos pés de Jesus. E assim você está trabalhando nesta obra maravilhosa e salvadora do nosso Pai Jesus Cristo. Eu espero que você se sinta motivado a sair depois de ver esse vídeo e compartilhar as boas novas do Evangelho com as pessoas. Vamos orar? Ó Pai, louvamos a Ti, Senhor. Louvamos a Ti porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso e santo. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, o que seria de nós? Eu sou apenas barro, Senhor, que Tu pegastes e me formastes e sopraste na minha narina o Teu fôlego de vida. E o que Tu queres para mim é que eu Te adore, que eu Te glorifique, é que eu bendiga o Teu santo nome. É que eu exalte o Senhor, é que eu leve o Teu nome, que eu leve os Teus feitos para todas as nações, meu Deus. E Senhor, eu peço que com o poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, pessoas possam ser alcançadas, pessoas possam ser restauradas, regeneradas, possam ser tiradas, meu Deus, do chacal da lama, meu Deus, possam ser tiradas do jugo do pecado, do jugo do inimigo, meu Deus, e possam vir e fazer parte da família celestial do Teu Filho amado Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. É isso que eu Te oro e Te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor invada o seu coração. Eu quero te fazer um pedido e te lembrar de uma ordem. O pedido é, se você não é um inscrito no nosso programa, se inscreva, me ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Somos uma comunidade de mais de 500 pessoas. E quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube ele abre a plataforma, abre o programa, para outras pessoas poderem ouvir. Ele vê que é um programa relevante, que as pessoas estão vendo, estão gostando, e ele abre para outras pessoas. E sempre que alguém coloca lá a importância do Evangelho, eu devo evangelizar, este programa ele vai aparecer. E a segunda é te lembrar da ordem que Jesus disse, que era para nós irmos por todo este mundo e levarmos este Evangelho. Compartilhe, faça a sua parte. Que Deus em sua infinita graça, misericórdia e amor te abençoe e abençoe sua família. Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.